Anacronismo. O que é anacronismo? Será que você já cometeu um erro relacionado a anacronismo? Ou seja, será que você já foi anacrônico? Bom, é sobre isso que eu quero falar rapidamente no vídeo de hoje. Anacronismo nada mais é do que avaliar uma época, um período, ou até mesmo uma obra, um filme, um livro, de uma época com os valores, os conceitos e até sentimentos de uma outra época, podendo ser atual ou não. A gente pode olhar para o passado e fazer leituras. Você não pode ler fatos do século I com a mesma ótica do século anterior ou do século posterior. Isso seria anacrônico, seria colocar valores de um tempo onde não cabe, ou seja, em um tempo em que não existem esses valores ou essas ideias. Um exemplo básico disso é como você dizer que, por exemplo, o Abraham Lincoln foi ao cinema. Né? O Abraham Lincoln foi ao cinema? Como assim? Cinema não existia na época do Abraham Lincoln. Ou mesmo dizer que Shakespeare leu o livro do Nome da Rosa, né? Sendo que o Nome da Rosa, eu esqueci aqui o autor agora, mas vai aparecer aqui agora, foi escrito muito tempo depois. Então são erros anacrônicos. E eu quero trazer essa conversa para aquelas séries, para aqueles programas de humor que resgatam em nós aquele sentimento nostálgico, aquela nostalgia gostosa, como, por exemplo, os Trapalhões. Você sabe que nos episódios, né, no programa de humor dos Trapalhões, existiam várias piadas feitas com Mussum, ou com mulheres, ou com homossexuais, ou, de uma forma geral, aquilo que é considerado como minoria, e que era normal, os caras riam. O próprio Mussum parecia se divertir com aquele tipo de piada. Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô, vai macaco é a tua mãe! Mas se você tenta moralizar aqueles episódios, ou trazer para aquela época uma leitura baseada nos conceitos atuais, você está sendo anacrônico, está cometendo um erro. Isso não significa que hoje você aceite aquilo como sendo algo bom, mas existe em nós uma compreensão de que aquilo é fruto do seu tempo, e nós somos fruto do nosso tempo até certo ponto. Nós não podemos banir a obra por causa do que normalmente acontecia naquela época. Naquela época ninguém, talvez houvesse uma ou outra pessoa que se incomodasse com isso, mas não existia um sistema todo montado para que qualquer coisa dita fora de uma certa cartilha fosse considerado isso ou aquilo. Hoje a gente tem muitos nomes, as pessoas parecem procurar nomes a cada dia que passa para classificar alguma coisa que elas não sabem como é, para alguma ofensa nova que ela está sentindo, ela procura um nome que é para criar algum tipo de lei, algum tipo de cancelamento em alguém. E por finalizando, essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora, né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta não existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue. Mudou, agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja. Laranja pode escolher mais, então é caixa... Mas eu prefiro caixa de Pandora. Pessoas laranja. E nem mais mestiço. Acabaram com os mestiços. O IBGE acabou com os mestiços, o Ministério acabou com os mestiços. Eles não existem mais. Nem na pesquisa do IBGE e nem mais as cotas. Acabaram com os mestiços. Eu sei que existem os limites, o respeito, não ao racismo, não ao preconceito. Acontece que, muitas vezes, na ânsia, na busca por resolver determinadas injustiças, combater determinados comportamentos, a gente acaba criando comportamentos combatíveis também, exageros, excessos e até cometendo erros. Nem percebe. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo? Por exemplo, denegrir.
Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Muito. Alma branca. Exato, eu sou muito crítica, porque a gente sempre fala que uma vez que você ganha consciência racial, você nunca mais volta atrás. Então, quando eu tô num lugar que eu preciso falar, eu falo, olha, vamos escurecer os fatos. E as pessoas olham assim um pouco assustadas. Mas também, né? Mas é para que a gente cause mesmo um certo incômodo, mas... Então, não se combate um crime com outro crime. É claro que essa frase pode ter seus contextos, suas limitações, mas você não pode olhar para os Trapalhões e fazer uma leitura, ou aceitar, ou ver, ou receber aquele programa como se fosse algo feito nos nossos dias. Eu me divirto assistindo os Trapalhões, o próprio Mussum parecia se divertir, só que a gente não pode fazer essa leitura anacrônica. E para citar um último exemplo aqui, na literatura, Agatha Christie. Agatha Christie é uma das maiores autoras do mundo em termos de livros de suspense e suspense policial, talvez se igualando ou superior a Arthur Conan Doyle, autor do famoso detetive Sherlock Holmes. Famoso detetive Sherlock Holmes, que muitas vezes a pessoa confunde o autor com a obra, chama o Sherlock Holmes como sendo o autor, como o próprio detetive, quando na realidade o autor é o Conan Doyle, um dos maiores detetives, aliás, o mais famoso detetive da história. Bom, Agatha Christie tem um livro que foi mudado de nome propositalmente, justamente por causa desse anacronismo, desse patrulhamento que às vezes patrulha o que não tem, ou seja, às vezes encontra pelo em ovo, como se diz aqui no interior. Um dos livros mais famosos, mais conhecidos da autora, O Caso dos 10 Negrinhos, foi mudado, embora o título do livro não remeta a qualquer coisa relacionada a racismo, alguém achou que seria melhor trocar esse nome porque aparece negrinhos ali. O Caso dos 10 Negrinhos. A obra não é racista, o título não é, mas alguém achou que não seria legal manter esse título e foram lá e mudaram o nome para E Não Restou ou Não Sobrou Nenhum. Eu acho que isso é um desrespeito com a obra, um desrespeito com a autora. Deixa o título como é. Deixa a obra como ela é. Até porque não foi mudado o conteúdo da história. Então, se o conteúdo da história não remete a uma história racista, por que o título remeteria? Simplesmente porque alguém achou, e tinha poder para isso, porque infelizmente hoje se dá poder a muita gente que não merece ou que não tem condições de tê-lo. E acaba que essas injustiças em prol, essas injustiças acontecem, esses erros, eu acho isso um erro não só de bom senso, mas também anacrônico. É colocar numa obra do passado, que não tem nenhum cunho racista, uma visão atual. Você conhece a autora? Já leu os livros dela? Conhece esse livro? O que é que você acha dessa mudança? E os Trapalhões? Assistir os Trapalhões? O que você acha das piadas? Eu sei que às vezes a gente assiste, às vezes incomoda. Por quê? Porque nós já temos a sensação do nosso tempo. Então, quando a gente olha, a gente incomoda, mas compreende, dá risadas, entende que aquele contexto é diferente do nosso. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Se gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o joinha, compartilha.